Baixa um pouquinho, tá alto. Tá alto? Tá alto. Glória a Deus. Vai começar? Glória a Deus. Cumprimento os prezados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma noite, né? Que o Senhor Jesus está concedendo para nós. Levar essa palavra maravilhosa dele, que é o alimento para a nossa vida, né? Abra sua palavra no Salmo 122, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem, essa Bíblia não para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo e ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos. Direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos levantar um clamor ao nosso Deus, né? Que Deus venha abençoar todos que estão aqui nesta noite, na presença dEle, e abençoar também aqueles que não puderam vir, né? Aqueles que estão dentro dos seus lares, que o Senhor possa visitar o povo nesta noite, né? Glória a Deus, aleluia. Eu vou dizer para a Regina para vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração poderosa para o Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa querida pastora Regina. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, Pai querido e Pai amado, nós nos encontramos, Senhor, na Tua casa. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Ti, Pai, esta rica oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite para Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai querido e Pai amado, faça presente aqui nesta noite no nosso meio, abençoando todos aqueles que estão aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam comparecer nesta noite. Visita os lares de cada um. Abençoa todos os nossos irmãos aí na nossa igreja, aqueles que não puderam comparecer. Visita cada um nesta noite, Pai. Leva o Teu evangelho dela, leva a sua cura, Pai amado, ali no pronto-socorro para aqueles que estão ali acamados no leito de enfermidade, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, não vem olhar para nossas falhas, para nossas fraquezas, Senhor. Sabemos que o Senhor é rico, o Senhor é forte e o Senhor é poderoso para abençoar cada um de nós nesta noite. Abençoa, Senhor, nossa cidade, Pai. Abençoa as autoridades desta cidade. Abençoa os meus vizinhos, abençoa o nosso bairro, Senhor Jesus. Tem misericórdia, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti no meio da Tua igreja, Senhor. Joga por terra olho grande, inveja, macumbaria, Senhor. Seja destruído todo nesta noite pelo Teu Espírito Santo, Pai querido e Pai amado. Visita também, Senhor, aquele pastor que me pediu oração hoje, que orasse a Teu favor. Receba aí, pastor, a bênção de Deus nesta noite. O Senhor vai aí onde você está, levar a bênção e levar a cura que você precisa. Só Ele te conhece, eu não te conheço, mas o Senhor Jesus conhece e sabe do que você está precisando nesta noite. Senhor Jesus, pedimos também, Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor, que não se sente bem, Senhor, mas nós sabemos que todo o poder está nas Tuas mãos,
Que o Senhor venha descer na vida dele, a unção, né, do alto da cabeça à planta dos pés, e vem curar a enfermidade dele, do padrasto dele que se encontra enfermo também, do nosso irmão Gustavo, que me pediu hoje que a hora que nós estivéssemos orando, intercedesse por ele, que ele vai receber nesta noite, meu querido irmão, a cura. O anjo do Senhor já está no teu lar te visitando para levar a cura, que você seja curado nesta noite, meu querido irmão. Abençoa, Pai, o culto da noite. Nós te pedimos, Pai, sim querido, e te agradecemos. É para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus de poder e glória. Santo é o teu nome, Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Everaldo nesta noite, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Tá? Tá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, né, irmãos? Que bom, né? Que bom que nós já chegamos na casa do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, né, irmão, ela fala: o comum e consumável é que os irmãos vivem em união, né, irmãos? A maior riqueza, irmão, que nós temos é estar na casa do Senhor, né, irmãos? Porque a gente sabe, irmão, que o mundo não vai levar nós para a salvação, mas o Senhor Jesus é a nossa salvação, né, irmãos? E Ele vai vir aqueles que buscam, né, irmão? Aquele que está na presença do Senhor, irmão. Às vezes, muitas das vezes passamos por luta, tribulação, mas é na presença do Senhor, né, irmãos? Muitas das vezes o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, né, irmãos? Mas Deus vem, que vem dar vida e vida abundância, né, irmão? Para cada um de nós, né, irmãos? E eu creio, irmãos, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma noite. Estamos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, te glorificar o teu nome, porque quem reina aqui é o Senhor. Aqui tudo é para Ele, né, irmãos? Por isso, irmão, quem vem adorar aqui nesta noite o Senhor? Glória a Deus. Eu vim adorar, irmãos. Eu vim adorar o Senhor, porque adorar o Senhor, irmão, agrada o coração de Deus, né, irmãos? Muitas das vezes a gente, o tempo que nós estamos aqui buscando o Senhor, Deus está trabalhando ali, irmão, na nossa casa, trabalhando ali pela nossa família, irmão. Deus age, né, irmão? É dessa forma, né? É adorando Ele, e Ele vai ali, vai curando, vai libertando. Deus vai restaurando, né, irmãos? Porque eu falo a verdade para vocês, irmãos. Da onde o Senhor me tirou, irmãos, eu tenho que só agradecer ao Senhor, irmãos. Porque grande é só Ele, irmãos. Aleluia. Ali, irmãos, muitas noites ali perdendo o sono, perdendo às vezes até a vida, né? E Deus vai ali e resgata a gente, e vem para a presença dele, irmãos. Como não tem prazer de adorar esse lindo Jesus, irmãos? Nós temos que adorar Ele em espírito e verdade, né, irmãos? Porque o Senhor está atrás dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, né, irmãos? Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, irmão. Então o caminho é esse, né, irmãos? Quem crê que Jesus cuida de nós, irmãos? Amém. Eu creio. Eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele cuida. Ele liberta nós, irmãos. Porque somente Ele, irmãos, pode todas as coisas, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus.
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos adorar? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de nós. Amém, irmão. Deus cuida de nós, irmão. Louvado seja Deus, irmão. Irmãos, eu tenho que só agradecer o Senhor, irmãos. Só gratidão. Porque nós não é merecedor de nada, né, irmão? Deus sabe que nós somos falhos, somos pecadores, né, irmãos? E Deus fala que nós somos miseráveis. Mas nós temos que melhorar muito mesmo. Porque a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Às vezes as pessoas estão aí brigando. Às vezes por causa de nada. Por causa de um copo. As pessoas estão brigando. Irmãos, eu vi uma história tão linda esses dias. Isso me comoveu meu coração, irmãos. Eu fico pensando como que as coisas... Irmãos, eu vi uma história de um fazendeiro. Ele era brigado por irmão dele, irmãos. E ali ele tinha tanta ódio, tanta raiva do irmão dele. Ele contratou, irmãos, um carpinteiro. Contratou um carpinteiro, irmão, para fazer um muro que não queria ver nunca mais a cara desse irmão dele. Por causa de terra, às vezes por causa de pouca coisa. E ali, irmão, ele contratou esse carpinteiro. E ali ele falou para ele, olha, eu quero fazer um muro aqui bem alto, que eu nunca mais quero ver a cara desse irmão meu. E ali, irmãos, o carpinteiro falou para ele, olha, eu vou demorar um tempo para fazer esse muro aqui. E eu vou precisar de toda essa madeira. E a raiva que o
que o fazendeiro estava do irmão, ele nem percebeu. E eu falei, não tem problema não, pode gastar o que você precisar. E eu quero esse muro aqui para nunca mais ouvir essa cara do meu irmão. Eu tenho raiva dele. Aí o carpinteiro falou, então só vai ter que dar uma afastada aí, porque eu preciso trabalhar. Ele falou, não, eu preciso. E nisso, irmão, esse fazendeiro deu uma afastada. E assim, irmão, o carpinteiro chegou e começou, a fazer esse muro. E ali, irmãos, passou um tempo, o fazendeiro chegou e olhou aqui e falou assim, mas você está doido? Eu pedi você para fazer um muro. Você fez por uma ponte. E ali, irmão, do outro lado, o irmão dele viu aquilo, já veio correndo assim, e falou assim, irmão de Deus, me perdoa. Eu sabia que você também ia me perdoar. E ali, irmão, os dois começaram a abraçar. Olha para vocês verem como que é as barreiras, né? Você vê que Deus prepara tudo para eles, para a nossa vida, né, irmão? E às vezes, a gente está no lar da gente por causa de um paninho, às vezes por causa de pouca coisa. A gente quer brigar. Irmãos, dessa terra nós não leva nada. Nada. Isso aqui, irmão, é passageiro. Vamos ter mais paciência um com os outros, ter mais amor, ter mais carinho. Porque você imagina, irmãos, você imagina se esse carpinteiro tivesse feito esse muro, mas Deus não permitiu, porque Deus sabia, irmão, que ele estava com aquela vontade de quebrantar o coração. Mas faltou, irmãos, só faltou aquela ponte ali. Essa ponte, irmão, é Jesus. Amém. Essa ponte é Jesus. Deus começou a abraçar, chorou e falou, irmão, nunca mais, irmão, eu vou ficar sem conversar com o outro. Irmão, ali as lágrimas corriam. Então aquilo comoveu o meu coração, irmão. Então eu digo aí para você que está do outro lado da live aí, cuidado, irmãos. Não briga por causa de nada, não. Pede o perdão. Porque hoje, irmão, tem esse perdão que Deus deixou aí para nós, justamente é para isso. Para quebrar essas barreiras. Porque o diabo, irmão, ele fica furioso com tudo, irmão. Irmão, só de você falar assim, hoje eu vou na casa do Senhor, irmão. Nós já temos que dobrar o joelho, irmãos. Dobrar, irmão, porque nós não sabemos o quantas obras malignas, irmão, ficam impedindo, que é os diabos. Porque ele não vem sozinho, vem com milhares, tentando fazer tudo para a gente não ir para a casa do Senhor, irmão. Então, quando chegar aqui, glorifica, adora, abre seu coração para o Senhor. Aqui é tudo do Senhor. Tudo é do Senhor, irmão. Irmão, eu ia louvar mais o hino, eu tomei um tempo. E eu quero agradecer a minha riqueza, oportunidade, irmão. Mas guarde isso no coração, irmãos. Não briga por causa de nada, não, irmão. Pede o perdão aqui na hora, viu, irmão? Em nome de Jesus, viu? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. E as palmas louvam o Senhor, viu, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir nesta noite a nossa irmã Poliana. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Deus está falando conosco desde o começo, né? Irmãos, eu queria convidar os irmãos para que abram a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, fala que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se o grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, que aqui, irmãos, a gente passa por tantas batalhas, por tantas lutas, né? Só que eu quero deixar, através desse versículo aqui, eu quero deixar uma breve reflexão, né? Porque aqui, irmãos, quero dizer que quando Deus faz uma promessa para os irmãos, para as irmãs, pode levantar tempestade, pode levantar luta, o inimigo pode até tentar abater, pode até tentar aplacar, né? Cancelar, mas se Deus falou, se Deus liberou a palavra, que Deus vai passar do outro lado da margem, que se Deus liberou uma promessa para a sua vida, irmãos, Deus é fiel para cumprir na sua vida, na minha vida também. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que pode levantar tempestade, o inimigo pode levantar e tentar parar, mas se Deus liberou uma promessa na sua vida, pode crer, irmãos, que Jesus é fiel para cumprir com a palavra dele. Jesus, irmãos, ali, praticamente, irmãos, quantas vezes a gente passa por luta, muitas das vezes a gente abate a fé, né? Às vezes pensa que a gente não vai conseguir, mas isso, irmãos, é o inimigo tentando lutar na mente da gente, pra gente, né, não confiar no Senhor. Mas eu quero deixar para a igreja aqui, irmãos, se Deus liberou uma palavra para a sua vida, pode confiar que Jesus é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aqui encerra a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Vamos ouvir a nossa irmã Diaconisa Elisete. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar o hino da harpa 225. Aleluia, Jesus. Ser valente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser valente, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idôneo valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser
nós ouvimos a nossa querida irmã Regina, né? Aí eu assim, que oportunidade, Lindinha? Não? Antes, depois, vem, não fala com Deus. Não? Glória a Deus. Então antes, você vai vir? Vai. Glória a Deus. Glória a Deus. A vovó veio, né? Cumprimento os irmãos com a paz. Amém. Acho que a luz do irmão é em João 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus te dê glórias. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo no meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não esse é o julgamento da luz do mundo, mas o homem amarão as trevas. Eu sou a luz, porque as suas obras eram más. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Então, antes de passar a oportunidade da nossa pregadora da noite, né? Mas nós vamos ouvir a nossa querida irmã Regina também, né? A nossa missionária Regina. Aí eu vou louvar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Glória. Aí meu amigo não pode deixar de louvar, não, né? Que é isso, né? É que eu já louvo de 8 em 8 dias, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvar com palmas. Amém. Vamos louvar com palmas para o Senhor Jesus, né? O nosso irmão Paulo gosta, né, irmão Paulo? Bater palma, né? Com os dedinhos para funcionar, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. É para a honra e glória do Papai do Céu, né? Para encerrar a minha oportunidade nesta noite que o Senhor me concedeu, né, querida igreja? Nós vamos louvar com palma para o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, né? Toda adoração. Tem um anjo do Senhor na sua porta. Aleluia. Ele quer trabalhar no teu lar. Eita, glória, glória, glória. Tem um anjo do Senhor na tua porta. Ele quer trabalhar no teu lar. Vai tocar no teu esposo e mudar todos os teus filhos. As vitórias pra você. Olha pra porta, deixa o anjo entrar. Vai tocar no teu esposo e mudar todos os teus filhos. As vitórias pra você. Olha pra porta, deixa o anjo entrar. Olha pra porta, deixa o anjo entrar. Olha pra porta, deixa o
O Maria ele vai tirar, o olho grande ele vai tirar, o da inveja ele vai tirar, e a vitória certa tirará. O homem sábio edifica o meu lar, o todo destrói, o todo destrói. O homem sábio edifica o meu lar, o todo destrói, o todo destrói. E abre a porta, deixa o anjo entrar. E abre a porta, deixa o anjo entrar. E abre a porta, deixa o anjo entrar. Ele quer trabalhar lá dentro do teu mar. E abre a porta, deixa o anjo entrar. E abre a porta, deixa o anjo entrar. E abre a porta, deixa o anjo entrar. Ele quer trabalhar lá dentro do teu lar. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais um? Glória a Deus. Vamos vir para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Só mais um hino, a irmã Regina, depois você, irmã Regina. Tá bom, Zé. Glória a Deus, profeta de Deus. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Fidelidade para a honra e glória do Senhor Jesus, né, querida igreja? Porque nós sabemos que temos que ter fidelidade com o Papai do céu, né? Porque nós temos que honrar aquele que honra nós. Aleluia, Fidelidade Deus. com ele, fidelidade com os irmãos, uns para com os outros, né? É muito lindo ter fidelidade com o Papai do céu, né? E com a irmandade da igreja. É, Jesus, glória a Deus. Deus tremendo e Deus de poder e glórias. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Aleluia, Deus. Quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. E é no meu pensar, Senhor, e é no meu agir, e é no meu falar, Senhor, e é no meu ouvir, e é no meu olhar, Senhor, ao meu contribuir.
tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Eu vou agradecer muito por orar. Vamos, Senhor Jesus. Vamos agora ouvir a nossa querida irmã missionária Regina, né? Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus. Só glória a Deus, Senhor Jesus. Amém. Mas eu vou deixar uma palavrinha aqui só para meditação. Glória a Deus. Aí os irmãos não precisam nem abrir, não, tá? Está no livro de Colossenses 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto tudo fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças e ao Pai, que está nos céus. Amém, irmão? Amém. Assim, não é só um louvor, não é só uma mensagem, é a palavra de Deus falando com nós. E às vezes um louvor, ele é uma oração, né? A gente às vezes não tem palavras para falar e cantando a gente faz uma oração. Deus ouve a nossa oração, mesmo que a gente ainda não tenha forças para abrir a boca. E ainda que a gente não cante, que a gente ouça e o coração da gente clame, Deus está ouvindo. Amém? Vou louvar a Deus com o hino da harpa, número 258, se nós quiserem acompanhar. 258. Uai, mas nós aprendemos. A gente está aqui para aprender um com o outro. Gente, se vocês não souberem, vocês me ensinam. 258. Um Salvador, meu é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada sou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para
com sua mão, velando-me com sua mão, pintando a vida, então verei com anjos e santos do céu, em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Aleluia! Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. E sou de Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos estar firmados na rocha, porque dias de luta sempre vem. A guerra está aí, o Senhor é o nosso general de guerra que vai na nossa frente. Mas a certeza que nós temos é que quando estamos com Deus, quando estamos com Cristo, andando com Cristo, obedecendo a Cristo, Ele não só nos guarda, Ele guarda todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer, né, querida igreja, a minha rica oportunidade, e nós vamos receber a nossa pregadora da noite, né? O melhor da noite agora é a palavra do Senhor Jesus, que venha para nos edificar, para nos fortalecer cada dia mais na presença do nosso Deus, né? Glória a Deus. Agora, em breve, o esposo também, os filhos vão estar trazendo a palavra para nós, né? Amém. Aí, ó. Deus é poderoso demais. Irmãos, irmãos puderem ficar em pé e seguir as suas mãos em direção à vida da nossa diaconisa Jéssica. Vamos orar e clamar por ela e pela família dela. Hein? Soberano Deus e eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos, te agradecemos, ó Pai, por este momento, pela palavra do Senhor, ó Deus, que há de ser ministrada nos nossos corações, pela vida da tua filha, Pai, vaso do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Aqui nessa noite, ó Pai, se permitiu ser instrumento do Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa edificar as nossas vidas, nossas almas através dela. Encha, ó Pai, a tua serva, assim como o Senhor encheu, ó Pai, aquela botija de azeite e faz transbordar, ó Pai, sobre nós. Deus, toca na tua filha, desde o alto da cabeça à ponta dos pés. Capacita dia após dia, mais e mais, ó Pai. Unge ela, Pai, unge as mãos, os pés dela, Senhor. A boca da tua filha, da tua serva, Senhor. Que a palavra do Senhor, ó Deus, que sair da vida dela, ó Senhor, seja para edificar as nossas almas, ó Deus. Nós aceitamos, ó Pai, o que vier de ti. Nós te agradecemos, ó Pai, por usar a tua filha, Senhor. Te pedimos, ó Deus, visita a casa, o lar, a família, Deus, a cada um dos delas, Senhor. Guarda e protege, Deus. Nos mantém firmes, Senhor, na rocha do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, que o Senhor possa tocar e transformar e transbordar, meu Pai, com as suas bênçãos, a tua filha e o lar dela, em nome do nosso Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite. Prepara, Senhor, a terra dos nossos corações para receber a palavra do Senhor, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, dispostos, ó Senhor, a te servir, a te adorar e a te ouvir e obedecer, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida da tua filha e por este momento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês abrem a Bíblia em Ezequiel 3. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 3, 16 adiante. Quando eu vi o pastor, né, o pastor fez a listinha lá, né? Eu falei com o Senhor, Senhor, prepara, né, uma palavra para mim estar trazendo. No dia que eu vi, no outro dia seguinte, irmãos, eu sonhei e
a parte inteira do meu sonho via Rolf e Finéias. Eu não sei se os irmãos conhecem, né, a história de Rolf e Finéias. Eu falei, Senhor, eu nunca entrei, né, para saber a história assim, certa de Rolf e Finéias. Mas o Senhor, se for me trazer essa palavra, o Senhor me usa. E no outro dia eu fui abrir a Bíblia, né, procurar sobre Rolf e Finéias e abri Ezequiel. E eu fui ler Rolf e Finéias e não saía Ezequiel novamente da minha cabeça, né? E eu há 2 semanas que eu já estou praticamente com essa palavra preparada, né? Todo dia eu li um pouquinho, escrevi um pouquinho, aprofundando, para tentar entender mais e falar o que o Senhor quer, né? 3,16. Então está escrito assim, a obrigação do profeta. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, Filho do homem, ei que te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da tua boca ouvirás a palavra e avisá-los da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente te morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do meu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu o requerei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não converter da tua impiedade e do teu mau caminho, ele morrerá na iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhante quando o justo se desviar da tua justiça e cometer iniquidade, e puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não avisaste do teu pecado, morrerá. Suas justiças que verá praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerei. Mas avisando tu, o justo, para que não peque, e não peque certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor está sobre mim. Ali ele me disse, levanta-te, vai até o vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como glória que vim junto ao rio Quebar, e caindo sobre o meu rosto. Podeis observar, irmãos? Amém, Jesus. Então, irmãos, essa palavra, Deus me fez lembrar sobre esse atalaia, porque quando eu era jovem, o meu pai, todas as vezes que ele vinha falar alguma coisa para nós, ele sempre falava, filha, o atalaia vendo que a espada vem, ele avisa. E eu tinha assim, uma certa até raiva, né, por essa palavra, porque ele usava muito, mas muito mesmo essa palavra. E aprofundando aqui para me saber o que era o atalaia. O atalaia é o profeta, né? O profeta hoje não é somente pastor, mas é a todos aqueles que avisam, né? Às vezes eu mesmo posso ser um atalaia, né? Avisando a minha filha do erro que ela está cometendo, o meu filho. Então, esse é o atalaia, né? São profetas que naquela época eram usados por Deus para avisar o povo da sua iniquidade, né? E a gente conhece mesmo o exemplo principal na Bíblia, foi Ezequiel, que foi instruído por Deus para alertar o povo sobre os seus pecados, né? E sobre as suas consequências, né? Só que na Bíblia a gente tem vários exemplos de profetas, né? E eu li que na Bíblia aqui também, um dos profetas foi Natã, né? Natã foi o profeta que foi instruído por Deus para avisar Davi, né? A gente sabe a história de Davi, que Davi se envolveu com Betseba, né? Que era a mulher de Urias. E o pecado de Davi foi qual? Além de adultério, homicídio. Porque além de Davi ser casado, né? Betseba também era casado, e ele cometeu esses 2 pecados, que além do adultério, dele possuir
a mulher que não era dele, ele ainda mandou Urias para a frente da batalha para morrer, né? Então, mas só que Natan foi instruído por Deus para avisar Davi. Então, Natan foi um dos profetas, né? Foi um dos atalaias naquele tempo, né? Que foi instruído. Temos exemplos também de Noé, né? Noé também foi um atalaia. Por quê? Porque ele também foi instruído por Deus para estar trazendo, avisando o povo. Né? E quanto tempo Noé viveu na terra, né? Avisando o povo do que ia acontecer. Então, independente de qualquer consequência, Deus, ele manda seus profetas para avisar de tudo que está acontecendo. Né? E naquela época, né, os atalaias, que eram profetas, né, que vigiavam o povo de Israel, e os avisos do perigo, especificamente ao pecado. Né? O principal que fala na Bíblia é sobre o pecado. Né? E todos esses profetas, eles avisaram a todo mundo, principalmente sobre o pecado. Né? E hoje em dia, temos os pastores, né, que estão à frente da obra, trazendo e avisando o povo dos seus erros, dos seus pecados. Né? E só que eu vi também que lá Deus tem as consequências, né? Dizemos sobre a consequência que quando o atalaia, ele fala, se ele falar para você e você não quiser mudança, a morte vem sobre a sua vida. A consequência vem assim, porque você foi avisado. Então o seu sangue não será derramado contra o profeta, né? Porque você foi avisado. Então você não quis mudança, então o seu sangue não será requerido contra o atalaia. Mas se o profeta não avisar e continuar deixando você ficar no erro, é totalmente diferente. Além de você pagar, né, com sangue, o atalaia, que é o profeta, vai pagar junto. Né? Esse é o grande erro de profetas, que às vezes ele avisa, né, mas ele tem que falar assim, irmão, é assim, especificar. Você está no erro? Você está pecando? Então é assim. Porque a gente aceita, né? Às vezes eu aceito um erro do meu esposo, eu aceito um erro da minha filha, falar assim, não, tudo ok, eu vou entender o pecado deles, eu vou entender o erro, mas Deus não entende. Né? Deus não vai entender, porque a salvação é totalmente diferente. Aqui na terra, a gente pode aceitar o erro de qualquer um, mas a nossa função aqui na terra é ser atalaia. Né? E eu sempre gosto de deixar em toda pregação minha, assim, alguma palavra minha, sobre experiências que eu tive na vida. A primeira experiência que eu tive de profetas na minha vida, eu tinha em torno dos meus 16 anos. Embora o meu pai já era pastor, mas é totalmente eu falo que é difícil a gente escutar uma palavra de uma pessoa que está do lado. Né? Porque às vezes o profeta é seu irmão, seu tio, um amigo muito próximo, e você não ouve. Infelizmente a gente não ouve, né? E eu não ouvia o meu pai. Meu pai era um profeta tremendo. Deus sempre usou meu pai tremendamente aqui na terra. Mas eu não acreditava numa palavra que meu pai falava, porque eu sempre achei que ele não estava falando comigo como profeta. Ele estava falando comigo, me corrigindo como pai. Então eu sempre falava com ele, o senhor vai falar comigo como pai ou como profeta, como pastor? E assim, muitas das vezes eu sentia que ele estava me corrigindo como pai, então eu não queria ouvir. E aos meus 15 anos, irmãos, eu resolvi sair de casa, né, viver a vida louca aí da vida, e me mudei para Uberlândia. Quando eu mudei para Uberlândia, ia fazer 16 anos, eu fui morar com uma tia minha. E a minha tia morava do lado de uma igreja. E nessa época, ela me levava praticamente todos os dias nessa igreja. Era aquela igreja que punha a mão na cabeça e o reteté caía. Libertação. E não tinha um culto que não tinha um profeta que me avisava das coisas. Jéssica, assim. Entrava no ouvido e saía no outro. Eu não queria ouvir aquilo. E um dia um profeta falou assim que o inimigo estava armando uma cilada para mim. E ele falou, eu falei assim, mas ele tem falado até hoje, não aconteceu nada, não vai ser agora que vai acontecer. Então,
deixei a vida levar. E uma baita de uma madrugada, eu gosto muito daquela música de Teresa, que eu falo que eu vivi a vida de Teresa, só que no final Deus teve muita compaixão da minha vida, e eu não tive final de Teresa. E eu, às 2h30 da madrugada, tava eu e minha prima numa rua, numa praça. Eu com 16 anos. Numa praça lá, quem conhece o Bernardo, já de Brasília, é um bairro bem barrinha pesada. E às 2h30 da manhã, eu conheci um homem. E me envolvi com esse homem, né? E aquela coisa, o cara queria namorar, e eu, naquela época, eu só queria farra, aproveitar, viver a vida, curtir. E, infelizmente, eu brinquei com a cara desse homem, né? E um certo dia, esse homem começou a me ligar e me procurava e não estava me deixando em paz. E eu cheguei na igreja à noite, mais uma vez, Deus usou o profeta e falou, o laço do inimigo estava armando pra mim. E eu peguei e falei assim, tia, mas será que é mesmo? Ela, Jéssica, é só você reparar. Como é que esse homem tá? E eu, tá. No outro dia ela falou assim, Jéssica, vamos na igreja? Vai ter uma campanha 3 dias na igreja. Eu falei assim, quem sabe eu vou dar a voz, ouvir a voz desse homem, vou pra igreja, né? E fui. Eu falo que por eu ter ouvido a voz do Senhor naquela noite, Deus me deu um grande livramento. E nessa noite o cara me ligou, perguntou, falou que queria sair comigo, tal. Eu já estava achando ele muito pegajoso. Eu falei, não, quer sair fora desse cara. E eu fui na igreja nesse dia. E chegando da igreja, estava eu e uma prima minha lá de fora. E a casa da minha tia era um morrinho assim, é grandinho, né, Paulo? Assim, uns 600 metros, não dá? Só que levantado, assim, sabe, uma subidinha. E eu num salto, agulha enorme. E eu saí da igreja e fiquei lá na porta. Quando eu fiquei na porta da casa da minha tia, esse cara virou o carro. Os 4 caras dentro do carro. Na hora que eu olhei aquele carro, na hora veio a sensação tão horrível, eu falei assim, alguma coisa esse cara vai fazer comigo. E eu não sei como eu consegui subir aquela rampa de salto sem olhar para trás. E na hora que eu consegui fechar a porta, que eu gritei minha tia, ela todos os dias ela trancava a porta. A casa dela era trancada, porque o dia era meio custoso, e ela trancava a casa. E justo nesse dia minha tia não pegou a porta. Porque se esse dia a porta tivesse trancada, eu não estaria aqui. E na hora que eu bati a mão na porta, abri a porta, que eu fechei a porta, ele deu uma facada na porta. E ele ficou das 10 horas da noite às 6 horas da manhã lá de fora me esperando sair. E nesse dia eu acho que eu nunca li tanta Bíblia na minha vida. Eu falo que quando o bicho pega a gente procura a Deus. Mas eu fui avisada. Porque todas as vezes que eu ia na igreja, Deus estava falando comigo, vigia que o inimigo está armando cilada. E nesse dia, minha tia falou assim, você vai ler a Bíblia, agora você vai pedir perdão a Deus e dar um jeito, porque meu tio tinha que trabalhar, meu primo tinha que trabalhar, e começou aquela pressão na minha cabeça, porque o cara estava lá de fora. E minha tia falou assim, Jéssica, às vezes ele quer pegar você, mas se seu tio sair, eu sou primo sair, e se ele pegar um deles para vingar de você, e juntou aquela coisa na minha cabeça, e eu fui ajoelhar e pedir perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa, e eu tinha que trabalhar também. E eu fui andando para trabalhar, deu 6 horas em ponto. Eles entraram dentro do carro e foram embora. Na hora que eles foram embora, minha tia saiu de fora e falou assim, Jéssica, eu olhei dos 4 cantos, não tem ninguém não. Eu falei assim, Senhor, eu tenho que trabalhar, mas o Senhor me leva. Eu andava, entrava dentro do padrão da casa das pessoas e olhava, na hora que eu não via, que eu vi que não tinha ninguém, eu andava mais um pouquinho. Eu andei do Jardim, do Maravilha, passei pelo Jardim Brasília, até no bairro Martins, andando, escondendo, com medo do carro. Só que Deus tinha me avisado. Antes eu não quis dar ouvido. Durante o tempo, falei assim, vou ouvir a voz do Senhor. Fiquei firme, assim, entre aspas, né? Escutando as palavras do Senhor, pedi a Deus que me livrasse dele. Mas aí, durante esse tempo, ele não foi até lá me procurar, mas começou a fazer muita ameaça. E eu vim para Monte Carmelo. Meu pai falou assim, você vem para cá, fica uns 6 meses.
E durante esses 6 meses, meu pai fez campanha que, entre aspas, eu me voltei para Deus durante esse tempo que eu fiquei aqui com meu pai 6 meses. Mas por eu não gostar daqui, voltei para Uberlândia. Quando eu voltei para Uberlândia, os erros começaram tudo de novo. Só que todas as vezes que eu errava, Deus sempre falava comigo. Deus, a vida inteira, Deus sempre usou profetas, me avisando dos meus erros e das consequências que eu ia pagar. Só que assim, como Deus também foi na vida de Davi, que perdoou ele pelos pecados dele, Deus também perdoou eu pelos meus pecados, mas as consequências vieram, né? Deus não, como diz, Deus perdoa, mas você não fica impune das consequências, né? E eu voltei para Uberlândia. Quando eu voltei para Uberlândia, fiquei um tempo sossegada, comecei tudo de novo. É erro atrás de erro, pecado atrás de pecado. E me desviei novamente dos caminhos do Senhor. E daí, Deus usava, vira e mexe, minha mãe me ligava, Jéssica, fulano estava orando para mim, falando que Deus está te livrando da morte. Jéssica, Deus está ligando, fulano falou que Deus está te livrando da morte. E eu estava com 17 anos, mais uma vez Deus me avisou. Ou era para me sossegar, ou ele ia pôr a mão dele sobre mim. E eu continuei. E meu pai um dia vindo de Vazante, ele falou assim, eu ainda com um grito de carnaval lá em Vazante. Com tanta coisa, né, pra gente fazer, eu queria esse grito de carnaval lá em Vazante. E minha avó falou assim, Jéssica, não vai não, eu não estou sentindo de você ir. Eu falei assim, não vó, mas eu vou com a Ciara, mas vai de ônibus, tá? Ela falou assim, então não vai, não, espera seu pai chegar e conversa com ele, porque eu não estou sentindo você ir. E eu sei que naquela noite Deus usou a minha avó para falar comigo, ela foi o profeta naquela noite. Isso que eu falo, profeta independente de que seja, Deus usa todo mundo para falar conosco. Né? E ela falou assim, Jéssica, não vai. E ela temava comigo, não vai, que eu não estou sentindo isso aí. E eu falei, não, vó, porque é um grito de carnaval, eu nunca tinha ido no carnaval fora da cidade. E eu peguei e falei, não, vó, eu vou. E meu pai chegou com um pastor, a minha mãe, num retiro que ele estava, e eu e esse pastor foi. Eu, o pastor, a minha prima e ele. Não, ele foi, me deu carona, porque ele trouxe meu pai, né? E a gente aproveitou e foi com eles. Aí eu fiquei com medo de ir no ônibus. Aí eu falei assim, então eu vou de carro. Porque então se Deus está livrando de alguma coisa, eu não vou no ônibus, mas eu vou no carro. E na hora de sair, eu nunca tive, né? Alguns irmãos sabem assim, então eu tive muita coisa assim com a minha mãe. E nesse dia minha mãe chegou em mim e falou assim, filha, põe o cinto. E eu peguei e falei assim, vou pôr, né? Como eu estava atrás sozinha, pus o cinto. E a gente andou até um sentido ali, virando, quase chegando em Guardamó. Eu fui sem cinto, na verdade. Eu pus o cinto na porta da minha mãe. Chegando quase em Guardamó, virando sentido Guardamó, eu levantei e coloquei o cinto. Eu lembrei da voz da minha mãe falando para pôr o cinto. E assim que eu coloquei o cinto, que eu pus a mão na cabeça, que eu virei assim, eu já olhei para frente, o pastor estava desmaiado no volante e o carro foi descer na ribanceira. O carro deu perda total. Não sobrou nada no carro. E eu fui a única que mais machuquei. O pastor não teve um arranhão. O carro teve perda total. A minha prima que estava também na frente com ele não teve um arranhão. Eu fui a única que machuquei nesse dia. E eu ainda lembrei, porque eu falei assim, gente, Deus usou tanto a minha mãe quanto o meu pai, a minha avó para falar, né? E eu fui avisada disso, mas eu queria ir para o grito de carnaval. Mas chegando lá, eu não tive coragem de ir. Porque eu pensei, às vezes Deus me livrou da morte nesse carro, mas se eu for nessa festa, será que Deus vai me livrar também nessa festa? Aí, por eu também ter machucado, acabei que eu não fui. E mais uma vez, Deus, assim, eu falo que a minha vida foi uma vida que Deus sempre usou profetas, atalaias para estar avisando sobre os meus erros. Só que não ficou por aí, né, irmãos? Infelizmente, teve muitas coisas que eu cometi, muitos erros que eu cometi depois, né? E sempre veio consequências. E todos os erros que eu cometi veio consequência. Não teve um que falasse assim, você fez, você ficou impune. Não. Deus preservou minha vida todo esse tempo. Mas as consequências, irmãos, eu vou te falar que tem coisa que acontece na minha vida até hoje. E sempre tem um profeta que fala assim, Deus nos olha e fala assim, você lembra daquilo que
você fez ano passado, às vezes a consequência está vindo agora. Os erros estão vindo agora. Né? Eu bebia igual uma condenada. Eu nunca fui beber cerveja. Eu bebia doses fortes mesmo. Fumava igual uma condenada. Eu parei de fumar porque meu marido não aceitava fumar dentro de casa. E ele chegou um dia lá com cigarro e falou assim: vai ser a última caixa de cigarro que eu vou comprar para você. Que eu não quero que você fuma mais. E realmente foi a última caixa que eu fumei. Mas eu bebi demais. Hoje eu tenho consequências na minha própria saúde por erro que eu cometi lá atrás. Né? Só que eu tinha a chance de ter feito diferente, porque Deus deixou vários profetas que foram me avisando durante o tempo todo. Eu fui avisada, não teve um erro meu que Deus não usou pessoas. Mas eu falo que eu sou grata, né, todos os dias, porque Deus, Ele deixa profetas na terra. Né? E Ele sempre nos avisa dos nossos erros. Eu costumo falar que às vezes a gente deixa a responsabilidade só para o pastor, igual o pastor fala. A gente tem que buscar mais conhecimento, porque através disso a gente ajuda tantas pessoas. Eu tenho primas minhas que às vezes eu aceitava os erros delas, elas chegavam ali e me falavam: Jéssica, eu estou fazendo isso antigamente. Eu até falava: não, tá certa mesmo. Engraçado que depois eu comecei a não digo aceitar os erros delas. Eu não comecei a não concordar com os erros delas, elas se afastaram de mim. Mas é igual eu falo, o que Deus sempre fez comigo, sempre me avisou do erro, eu falei para elas: está errado nisso aqui. Se elas quiseram continuar fazendo as coisas erradas, aí com elas, né? Mas o sangue, se um dia acontecer algo com elas, não posso falar assim: olha, eu não avisei, né? E eu falo que às vezes é um irmão que está do seu lado, que às vezes chega, você está falando, está assim, que você seja atalaia na vida dele, que você seja profeta. Você pode, às vezes, até entender o erro dele. Você pode entender o erro dele, mas você não pode concordar e deixar aquilo ali. Porque se você está vendo que está errando, que está pecando, e não avisar, muitas das vezes Deus toca na gente. Deus vai requerer o sangue dele, né? Então a gente tem que ser atalaia assim na vida. Lá em casa eu sempre falo com meu esposo, eu falo que eu sou grata. Tem hora que ele não entra na igreja, não, mas eu não tenho que reclamar, porque ele me leva, ele me busca. Eu falo assim: vamos para hoje? Não, mas se você quer ir, eu te levo. Então, eu falo para Maria Clara, é assim. Se quiser errar, igual eu falo, eu tenho experiência na minha vida. Então hoje eu posso falar com uma precisão com a minha filha, falar assim: ó, se você quer errar, você pode errar. Mas eu, como mãe, eu estou aqui e vou te falar as consequências dos meus erros. Né? Se ela quiser fazer, ela provavelmente ela vai fazer sabendo que há consequências. Né? Eu falo com meu esposo também, falo assim: ó, tá assim, vamos buscar Deus, vamos aqui. Tem hora que a gente sempre fez muita oração em casa, mesmo antes da gente estar na igreja, quando a gente estava afastado, quase todo domingo, né, Paulo, a gente juntava, nós quatro, joelhava, nós a vida inteira de quando, mesmo afastado da igreja, a gente estava afastado da igreja, não de Deus, mas a gente sempre orou lá dentro de casa, a gente fazia culto, né, entre nós mesmos. A gente, de vez em quando, eu falo assim: meninos, vamos ali, ó, vamos pro joelho, a gente joelha lá na nossa sala, a gente ora, porque eu falo que eu também vou ser profeta na minha casa, também vou ser atalaia, independente que a salvação é individual, né? Eu posso avisar meu esposo, eu posso avisar minha filha, eu posso avisar todo mundo, mas eu falo, eu só não quero saber que está no erro, se fizer alguma coisa errada e Deus cobrar de mim. Se Deus falar assim: você fala, eu falo, eu não deixo. Porque um dia eu fui avisada, eu sou grata por isso também, né? Que hoje também eu tive a oportunidade. E muitas das vezes tem gente que está do nosso lado, a gente está vendo o erro e a gente poderia avisar. É diferente de você não ver. Às vezes você não está vendo o erro do seu irmão. Aí não tem como Deus requerer algo de você sendo que você não está vendo. Mas se você está vendo que está errando, está pecando, igual falando, eu entendo. Né? O outro irmão entende, mas Deus não. Né? Deus não, com Deus não tem brincadeira, Deus não tem meio termo. Né? E hoje em dia, no mundo que está tendo hoje, os profetas, eu falo que estão escassos, porque eles estão falando aquilo que o povo gosta de ouvir. Você vai numa igreja onde que profetiza casa, onde que profetiza bênção, a igreja está cheia. Mas onde que profetiza o verdadeiro evangelho, você pode contar, né, com os dedos quais das igrejas tem.
E hoje você vai, igual o pastor falou, tem hora que a gente, pessoas que às vezes fecham a cara. Se você estiver pregando e falar, ó irmãos, Deus vai te abençoar e vai te dar isso aqui, vai te dar uma chave. Irmãos, nossa, eles faltam te abraçar. Mas agora, dá uma palavra, igual o pastor fala, eu sou a parte chata, eu vou corrigir. Tem irmãos que fecham a cara. Vão achar ruim. Mas a correção, ela é necessária, tanto para o profeta, quanto para quem está ouvindo. Né? Amém. Amém. Mas eu falo que nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem que prestar muita atenção também nos falsos profetas. Né? Por tudo que aconteceu comigo, hoje eu prefiro uma correção do que uma palavra de bênção. Porque se você estiver na correção, você sabe que Deus está ali ainda. Agora, se está o tempo todo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, vai dar. Deus não é isso. Deus abençoa através das coisas que a gente faz para Ele. Né? As bênçãos automaticamente nos alcançam. Mas não é que o tempo todo vai ficar profetizando, irmão, você vai ter isso, irmão, você vai ter aquilo. Eu falo que eu corro, tem hora de profecias assim. E hoje em dia está difícil, infelizmente, chegar e achar verdadeiros atalaias, né, na igreja. Então, que a gente não venha deixar, né? Essa é a palavra que o Senhor deixou para mim, para passar para a igreja. Mas que a gente não venha deixar de ser atalaias no tempo de hoje. Não deixar de avisar o nosso irmão dos erros. Deixar os irmãos dessas falhas. É igual eu falo, eu prefiro não ver. Né? Eu tenho hora que eu vou pegar e eu faço, eu prefiro não olhar para o lado. Porque às vezes a gente vê erro, a gente quer comentar. Porque aquilo que você vê, você tem que falar. Se você está vendo o erro, não é intrometer na vida, mas se você está vendo que o seu irmão está errando, está pecando, você tem que avisar do erro. Né? Aí às vezes eu prefiro, eu vou fechar meu olho e fingir que eu não estou vendo. Mas Deus coloca as pessoas certinho no nosso caminho e a gente tem que avisar. Né? Independente de qual seja o erro que o seu irmão está fazendo. Eu vou dar um exemplo também. Mesmo assim, se minha mãe estiver assistindo a live, ela vai lembrar desse cara. Na igreja do meu pai, na época, tinha um presbítero na época que fumava. E todo mundo chegava, tem que corrigir isso, pastor. Todo mundo cobrava muito do meu pai. Pastor, o senhor está sentindo o cheiro de cigarro do irmão? Pastor, o senhor está chegando isso? Todo mundo sentia. Meu pai falava, gente, eu não sou bobo, eu estou vendo. Eu estou vendo. E muitos irmãos foi contra meu pai. Teve irmãos que saíram da igreja. Porque meu pai deixava ele no altar, fazendo a obra do Senhor. E meu pai foi massacrado por isso. Meu pai pegou e falou assim, irmã, na época eu não fazia parte de treino, não era assim, eu só cuidava das partes de evento, alguma coisinha assim da igreja que a gente fazia. Mas eu não tinha uma participação assim na igreja dos obreiros. Mas eu sabia de tudo que acontecia na igreja, né? E no dia da reunião, ele falou para os irmãos, chamou os irmãos, né? E falou, eu sei que o irmão fuma. Só que eu sou atalaia. Eu avisei ele. Se ele quer continuar no erro, é com ele. Deus não vai requerer meu sangue. Só que eu também não vou pôr ele daqui para fora pro mundo, nem igual muitos irmãos queriam que meu pai colocasse. Ele falou assim, eu não vou fazer isso. Porque isso quem faz não sou eu. Eu, como pastor, a minha obrigação é alertar ele. Que ele está fazendo isso, ele está fumando. A minha parte como pastor eu fiz. Muitos saíram da igreja, foi contra meu pai, mas você não pode dar oportunidade para ele, pastor. Está errado. Meu pai falou assim, não, ele foi avisado. Se ele quiser conserto, aí é ele Deus. Aí de tanta pressão que os irmãos ficaram na época do meu pai foi e colocou ele no banco. Meu pai falou assim, irmão, eu vou te afastar do presbitério, o irmão fica no banco e o irmão vai fazer uma campanha. Porque meu pai falou assim, eu não vou lançar ele igual os irmãos querem, que eu pego ele e põe pra fora da igreja. Porque a minha função é trazê-los de lá pra dentro, não é tirar daqui pra fora. E na época meu pai falou assim, Deus, você fica no banco e vai fazer uma campanha de oração assim. Irmãos, 30 dias que ele ficou no banco. Ele buscou com tanta fé, que até a mulher dele falou, ele foi liberto do cigarro. Ele foi liberto do cigarro. E você imagina se meu pai, como profeta, tivesse lançado ele fora. Ele às vezes ele sair para fora, tinha continuado com o cigarro, fumando, né? Meu pai simplesmente falou assim, seu irmão vai ficar no banco
e vai orar a Deus, pedir a Deus a libertação. E quantas pessoas saíram da igreja do meu pai por causa do irmão que fumava? Porque esses irmãos não foram profetas na vida dele, né? Os irmãos julgaram, mas não fez. E meu pai fez totalmente diferente. E ele foi liberto com 30 dias, a esposa dele chegou lá. Tem 30 dias que ele não fuma cigarro. E eu falo que ele foi profeta na vida de muitos, mas muitos. E essa palavra, eu lembrei assim, de tudo que ele me falava lá atrás. Né? Então, é uma palavra que eu deixo por irmãos, pelo coração dos irmãos, que venham ser atalaias e profetas, mas assim, profetas que venham não tirar o outro irmão da igreja, né? Tá vendo erro, irmão? Se tá errado, tá assim para Deus não requerer nosso sangue. Mas aquele profeta que acolhe, que cuida e zela, né? Que é isso que Deus quer. E eu agradeço a minha oportunidade. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, Deus! Irmãos, meu digníssimo esposo, meu macho alto, está doente hoje, está com a garganta muito delicada. Que palavra maravilhosa, né? Para os seus corações da gente. A gente está aqui para receber a exortação do Senhor. E não dá dia após dia, né? Quando a palavra fala que o profeta ele não tem honra na própria casa, é porque as pessoas que estão à nossa volta, elas sabem de onde nós viemos. E as pessoas gostam de julgar. Nós, principalmente, dentro da igreja, a gente gosta de julgar. A gente tem esse defeito, esse pecado de julgar o irmão pelo que ele fez, pelo que ele deixou de fazer, porque pecou, porque errou, né? E assim, às vezes a gente não tem a consciência de que nós também erramos. Todos nós erramos, né? E todos nós estamos aqui, uns ajudando o outro a caminhar no caminho certo. Então não é certo a gente aderir a se julgar, né? Que todos os dias nós possamos pensar nisso e honrar aqueles que estão à nossa volta, porque eles erraram, todos eles erraram, todos nós erramos. E com os nossos erros a gente tenta passar para outros, para que eles não pratiquem o mesmo. Porque é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso. Os nossos doem. Os nossos doem. Amém, irmãos? Vamos orar para estar encerrando esse culto. Peço aos irmãos que orem pela vida do meu marido, pela vida do seu João, o padrasto dele que ainda está internado. Alguém quer colocar alguém na oração? Gustavo, na live? O Pedro, o filho da irmã Michele, que está no pronto-socorro, viu, gente? Ele teve convulsão, os irmãos puderem estar orando aí para nós. Amém. Ela é uma guerreira, ela é o servo de Deus, até cá tem reciclar, A irmã Maria, gente, Gustavo, Pedro, irmã Maria. Amém. Nós intercedemos uns pelos outros, gente, que a palavra fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Não que sejamos perfeitos, mas nós estamos no caminho buscando a perfeição. Amém? amém. Mais alguém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por este culto, ó Deus, por essa noite abençoada, por essa palavra, Senhor, que está nos nossos corações, pela correção do Senhor, pelo amor do Senhor como Pai, nos corrigindo, Senhor, como filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, pela vida de cada um dos seus filhos, ó Deus, que estão longe, mas estão ouvindo a palavra do Senhor através da live. Nós te agradecemos, Senhor, por alcançar essas almas. Pedimos a Ti, ó Deus, alcança, Senhor, o irmão Gustavo, alcança, Senhor, o Pedro, ó Deus, aquele irmão de socorro, a irmã Maria. Deus, vai de encontro a eles, ó Deus, Tu és o nosso silvestre dos restos, Pai. O Senhor é o nosso bálsamo, o Senhor é a cura, Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, que através, Senhor, da oração, de pedir, meu Pai, como Cristo diz, ó
Deus, no nome dele. O Senhor pode fazer, ó Deus. Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode tocar e curar. Se o Senhor quiser, meu Pai, está nas suas santas e poderosas mãos de poder, Senhor. Visita cada um deles agora neste momento, ó Deus, com as suas santas mãos e poderosas, Senhor. Toca sobre eles, ó Deus, desde o alto da cabeça muito do pé. Repreendendo, ó Pai, toda enfermidade, repreendendo, ó Pai, toda maldição, repreendendo, ó Pai, todos os vícios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que toda intervenção maligna, Pai, sobre a vida dos seus filhos, que eu possa lançar no Senhor agora nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vincular a família, Senhor, uma vez que já são enfermos, ó Deus, e a eles força, Senhor, para incentivá-los, ó Deus, a continuar, Senhor, a seguir, a te adorar, a permanecer, Senhor, nos caminhos do Senhor. Pai, abençoa cada um dos seus filhos, ó Deus, que estão aqui, Senhor, vincular a família deles, ó Deus, a todos que eles intercedem, Senhor. Que o Senhor possa tocar e visitar, Pai, que o Senhor possa transformar e convencer, ó Pai, a cada um deles do pecado, ó Pai, quebrantar o coração de cada um deles, ó Pai, nos atrair a Ti, ó Deus, Santo, soberano e glorioso. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, por ser o nosso Deus, por ser o Deus forte que nos guia, ó Pai, nós te adoramos, ó Senhor, por tudo, ó Deus, que o Senhor fez nessa noite, ó Deus, nos trazendo, nos atraindo a Ti, Senhor. Leva, Senhor, cada um dos Teus filhos em segurança, na casa e no lar deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, livrando-nos, ó Pai, de acidentes, ó Deus, livrando-nos, ó Pai, de enfermidade, que eu possa estar, Senhor, curando-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, não só física, mas espiritualmente também, ó Deus, tua casa de oração. é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos orar, Pai Nosso. Eu costumo orar um pouquinho mais rápido, porque eu me perco. Eu não tenho costume de orar com outras pessoas, mas eu me perco. Se os irmãos puderem acompanhar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado todos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Glória para todos sempre. Amém. Está encerrado os muitos irmãos no Pai. Tem um café ali. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. E até amanhã, na live de amanhã no culto lá na sede. Pai do Senhor Jesus.